abrir a nossa Bíblia. Em Josué, no capítulo 24. Glória a Deus. Josué está lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Capítulo 24, a palavra do Senhor. E eu quero ler alguns versículos aqui desse capítulo nessa noite. Irmão, que bom que está chovendo. Não vai dar para sair agora. Então, a chuva está intensa. Fique tranquilo, você está em casa. Amém? Então fique tranquilo aí, daqui mais ou menos 1h30 a gente vai embora. Josué capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 14. Todos encontraram? Amém? Vamos lá, versículo 14 da palavra do Senhor diz assim: Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que faz subir a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Agora versículo 23 aí, um pouquinho à frente. Deitai, pois, agora aos deuses estranhos, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. O texto que eu li para você é um texto depois que o povo entra na terra da promessa. Josué, após conquistar parte de Canaã, eles entram na terra, depois de toda a história passada dos 40 anos de deserto, e toda aquela crise que eles passaram, eles entram na terra da promessa. E ali, quando Josué está na terra da promessa, ele começa a distribuir as terras, e cada um pega uma porção da terra prometida, cada tribo pega uma porção de terra, e vê diante dos seus olhos o cumprimento da promessa de Deus. Para aqueles que estavam no Egito amassando barro, debaixo da escravidão, agora estavam tomando posse da terra, da herança que Deus prometera. Então todos eles se assentam na terra, tomam parte da sua herança. E o povo, que era um povo nômade, sem terra, que vivia em tendas, que vivia desmontando barraca, montando tenda, desmontando tenda, que não tinha casa, agora estava se assentando na sua própria terra, construindo a sua própria casa, sabendo que ali seria o lugar da sua bênção perpétua com a sua família. Quando Josué distribui a terra e todos tomam lugar na terra da promessa, naquela terra que ele dizia, que Deus dizia: vou dar um lugar para vocês que mana leite e mel, terra de fartura, terra de prosperidade, como de fato foi a terra que eles tomaram, uma terra de grande bênção, e ali foram frutíferos e abençoados na presença de Deus. Mas Josué, como um homem espiritual, como um pai espiritual, como um marido espiritual, como servo de Deus espiritual, ele convoca a nação de Israel para um propósito, e as suas palavras são solenes, porque ele faz um concerto com Israel. Pessoal, vamos fazer o seguinte: já que todo mundo recebeu terra, foi abençoado, recebeu uma porção satisfatória de terra, vamos nos reunir aqui, vamos fazer um concerto agora.
Vamos fazer um concerto diante da presença do Senhor. Vamos fazer uma aliança diante da presença do Senhor, sobre qual Deus você vai servir agora na terra que você está tomando posse. Deixa eu falar para você, irmão, não adianta tomar posse de terra nenhuma, receber bênção nenhuma, herança nenhuma, ter riqueza nenhuma, se a presença de Deus não for com você, se o Deus das bênçãos não estiver com você. Não adianta você ter carro, casa, terreno, não adianta você ter nada, se a presença do Senhor não estiver na sua vida, na sua casa, no meio de tudo que você tem. Por isso que Josué disse: olha, você recebeu uma herança, tantos hectares de terra, você recebeu a bênção, vem cá agora, vamos fazer uma aliança com Deus agora, para que de fato essa terra faça sentido na sua vida, para que de fato essa bênção faça sentido na sua vida. Porque quem foi que deu isso para você? Quem foi que colocou você nessa posição, nesse lugar? Foi o Senhor. Foi o Senhor que abriu essa porta. Foi o Senhor que entregou essa bênção. Foi o Senhor que te trouxe até esse lugar. Aleluia. E dentro desse contexto, Josué, que um dia estava lá prostrado no capítulo 1, quando você lê, Deus vai a ele, manda ele levantar, porque ele tinha que levar o povo para a terra da promessa. Lembra as palavras de Deus a Josué, no capítulo 1, versículo 9? Não pasmes, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Guarda as palavras desta lei, medita nela de dia e de noite, que elas estejam em tua boca, que as tuas palavras sejam as palavras do Senhor. Deus então ali anima, levanta Josué para o propósito. Quando Josué se levanta, ele vai com todo Israel e atravessa o Jordão. O Jordão é um divisor de águas para Israel. O Jordão significa que eles saíram da terra estranha, cruzaram o Jordão e entraram na terra da promessa. Quando eles passam o Jordão, esse é um sinal de que agora estão pisando na terra da herança. E a primeira conquista é Jericó. Eles conquistam a primeira cidade. Estamos falando de conquista nesse ano, estamos falando? Mas a conquista está debaixo da obediência na presença de Deus. Nenhuma conquista vai acontecer em nossas vidas se nós não estivermos debaixo da obediência na presença de Deus. Pastor, obediência aonde? Em todas as áreas, meu irmão. Em todas as áreas. Fidelidade em todas as áreas. Obediência ao Senhor na sua palavra, nos seus princípios, nos seus conceitos, nas suas verdades. A bênção, você não vai precisar procurar bênção nenhuma, irmão, revelação nenhuma, porque a Bíblia diz: se você é obediente, está no caminho do Senhor, as bênçãos te seguirão, elas baterão na porta da sua casa e vão pedir licença para entrar, porque nós estamos com a nossa vida voltada na presença de Deus. A conquista vai ser repentina, automática, por estarmos em obediência ao Senhor. Josué convoca o povo a observar a lei, a trazer à memória o que Deus tinha feito por eles, e leva o povo a servir a Deus. Esse concerto serve para isso aqui. Vamos fazer o seguinte: todo Israel, vocês precisam observar a lei, palavra de Deus. Vocês precisam guardar a lei, como o Gabriel falou aqui, guardar a lei. Pastor, então preciso guardar a lei. Eu pego a lei e guardo dentro do armário, dentro do guarda-roupa, dentro da estante. Guardar a lei. Irmão, tem crente que pega a lei, que pega a palavra de Deus, vem no domingo no culto, chega em casa, guarda dentro do armário, só pega no outro domingo. Infelizmente, não é assim que você tem que guardar a lei. Guardar a lei é colocar no seu coração e viver tudo que Deus tem para você, no propósito dele. Josué estava dizendo: vocês precisam observar a lei, guardar a lei e trazer à memória o que Deus fez por você já. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Que eu e você precisamos guardar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, vivenciar a palavra do Senhor e lembrar hoje tudo que Deus já fez por mim e por você. Lembra quando Deus te curou? Lembra quando Deus abriu aquela porta? Lembra quando Deus deu aquele livramento para você?
Lembra quando Deus moveu aquela circunstância para você? Lembra quando Deus salvou a sua casa, quando Ele operou um milagre, quando Ele mudou a rota? Josué estava dizendo: lembra tudo que vocês passaram no Egito? Egito para mim e para você é esse mundo que nos escraviza. Lembra tudo que você passou lá atrás, quando a sua casa estava derrotada, quando você estava quase indo para a vala? O Senhor te alcançou e te abraçou e te amou, mesmo você não merecendo, mesmo muitas vezes você fechando a porta para Ele, fechando o coração para Ele. Lembra quantas vezes Deus livrou você? Lembra quantas vezes Deus procurou você? Josué estava dizendo: lembra quantas vezes o Senhor operou, quantas pragas Deus derramou no Egito para liberar o seu povo. No deserto, quando estava no deserto, na crise do deserto, Deus proveu água, proveu comida, proveu livramento, operou. De noite Ele fez uma coluna de fogo para que o povo não ficasse com frio. De dia era uma coluna de nuvem para que o povo não ficasse amargando debaixo do sol quente. Lembra que em todas as circunstâncias da sua vida o Senhor estava lá com você. Lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Traga a sua memória. Traga a sua memória os momentos bons que Deus moveu o braço dele a seu respeito. Agora você está aqui na terra da conquista, Josué estava dizendo. Agora você conquistou parte da herança que Deus tinha dito. Traga a memória o favor de Deus, traga à memória os atos de Deus, as bênçãos de Deus. Às vezes nós precisamos fazer isso, irmão. No Salmo 103, o verso 1 e 2, Davi diz isso: não esquecerei de nenhum dos benefícios que o Senhor me tem feito. Não esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Muitas vezes nós temos esse problema de esquecer aquilo que Deus fez por nós. E Josué, fazendo esse concerto com o povo, diz: não se esqueça de quem é o Senhor em sua vida. Em outras palavras, não se esqueça se você está de pé, porque Ele está te mantendo de pé. Não se esqueça se essa porta está aberta, porque foi Ele que abriu. Aí Josué está dizendo: você precisa observar a palavra, trazer à memória quem Deus é. Deus é bom. Deus é bom. Você precisa entender e trazer à sua memória que Deus é que está fazendo tudo isso. E por fim, dentro desse concerto, ele está dizendo assim: nós precisamos servir ao Senhor. Amém? Olhando para Israel em uma reunião solene, dizendo: precisamos servir ao Senhor. Esse é o nosso propósito, servir a Deus. O nosso foco é estar na presença de Deus. Agora, quando ele fala de servir, o servir aqui que nós lemos no texto, se você prestou atenção na leitura do texto, versículo 14, ele diz assim: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Ele diz assim: agora pois temei ao Senhor. Estamos vivendo um tempo, irmão, de que muitos crentes não temem mais a Deus. Temor e tremor está fugindo de muitos corações. Deixa eu falar para você, irmão, eu e você precisamos temer a Deus. Quando eu digo que temo a Deus, eu respeito quem o Senhor é. Eu respeito a sua majestade. Eu respeito a sua palavra. Eu respeito a sua pessoa. Quando a Bíblia fala de tremor, está falando de medo, está falando de pavor, está falando de alguém apavorado. Sim, esse é outro aspecto do temor. A Bíblia diz que os demônios temem e tremem diante de Deus. E tem homem e mulher que não teme e não treme. Você já imaginou isso? Eu e você precisamos ter temor do Senhor e tremor do Senhor, porque Ele é um Deus de amor, mas a Bíblia também diz que Ele é um fogo consumidor. Por isso Josué está dizendo: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Dois aspectos do meu serviço diante de Deus: sinceridade e verdade. Não tem como eu estar no Evangelho sem sinceridade e sem verdade.
Tem muitos que dizem que estão servindo a Deus, que temem a Deus, mas você não percebe sinceridade, você não percebe verdade. Quando você olha para a vida da pessoa, está totalmente fora daquilo que o Evangelho está falando, fora da verdade, fora da sinceridade em Deus. O temor envolve sinceridade e verdade na presença do Senhor. Isso fala de servir, isso fala de estar na sua presença, isso fala de caminhar com o Senhor dia após dia. Tendo o mesmo contexto, Josué vai dizer assim: deitai fora os deuses estranhos. Tendo o mesmo contexto, ele vai dizer assim: joga fora os deuses falsos. Aí você fala assim: pastor, mas eu sou crente, eu estou dentro da igreja, eu não tenho deuses. Eu não tenho deuses de barro, de madeira, de gesso, de pedra na minha casa. Eu não tenho nem um altarzinho lá na minha casa, eu não tenho. Às vezes nós nos enganamos, irmãos, e pensamos que os deuses que nós precisamos lançar fora são esses. Alguns deuses que hoje ocupam o coração da humanidade, eu quero citar aqui alguns deuses, por exemplo, como o dinheiro, o amor ao dinheiro, roupa, joias, a televisão, esportes. Você pode colocar um monte de coisa aqui que está na frente de Deus. Riquezas, intenções, planos, sonhos que passam na frente do Senhor, propósitos que passam na frente do Senhor. Tudo que se coloca entre eu e Deus é um Deus minúsculo, mas é um Deus minúsculo que eu estou adorando, servindo, me rendendo e deixando de buscar e adorar o verdadeiro Criador. Por isso que Josué diz assim: deitai fora os deuses falsos, os deuses estranhos da sua vida. Sim, para aquele povo lá que tinha saído do Egito, quantas bagagens eles trouxeram em suas vidas, irmão. Quantos deuses carregavam nos seus corações, quantos deuses falsos, estranhos eles adoravam lá no Egito, quantos deuses eles cultivavam dentro da sua alma, sendo que eram só deuses imaginários, falsos, porque só existe um Deus. Mas quando trazemos para o nosso contexto hoje, muitas coisas podem ser Deus em nossa vida, menos o Deus verdadeiro. Por isso que Josué, dentro desse concerto, está dizendo: deitar fora, joga fora aquilo que está na sua frente diante de Deus, joga fora aquilo que você considera mais do que Deus, joga fora aquilo que impede você de servir a Deus com sinceridade e com verdade. Joga fora da sua vida aquilo que impede a sua verdadeira adoração e entrega ao Senhor. Aquilo que se levanta como Deus para você, que você valoriza mais do que Ele. Era o que Josué estava dizendo. Está vendo esses baalins que você tem aí? Está vendo esses deuses que você trouxe com você? Joga fora. Quantas bagagens, irmãos, nós trouxemos do mundo. Quantas coisas nós trouxemos dentro do nosso coração e nossa alma. E achamos que aquilo, por cultivar aquilo era uma verdade, ou aquilo era realmente necessário para a nossa vida, e percebemos que não era. Quantas vontades e muitas vezes o orgulho, ou a vaidade, toma conta do nosso coração, e não há espaço para o Senhor, não há espaço para o Deus verdadeiro, e nós pensamos que servimos a Deus, estamos envolvidos com deuses que tampam a nossa visão, que tapam a nossa visão de não chegarmos diante do Deus verdadeiro. Josué estava dizendo: vocês precisam compreender que a aliança com Deus da verdade precisa ser lançado fora todos os deuses falsos. O que Josué está falando? Ele está falando de atitude, irmão. Está falando de escolha. Ele está falando de decisão, determinação, convicção. Em outras palavras, eu sei o que eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero é Deus. Eu quero o único Deus, eu quero o único Senhor e Salvador. Eu não vou colocar nada na minha vida na frente dEle. Ele é o principal, Ele é o primeiro. Por isso nós consagramos a nossa casa a Ele. Por isso que tudo que nós temos, nós colocamos à disposição dEle. Rendemos o nosso coração a Ele, a nossa alma, o nosso espírito a Ele. Aí Jesus, em Mateus capítulo 3, está falando sobre o Evangelho. Chega um momento que Ele fala assim: vocês não podem servir a dois senhores.
Ou você serve ao Senhor e aborrece a Mamon e o despreza, ou você serve a Mamon e despreza o Senhor. E quando Jesus fala de Mamon, ele está falando de poder. Poder que envolve dinheiro, luxúria, prazer, destaque, local de posição. Jesus está falando, ou você vive com Mamon, ou você vive na luxúria, no prazer, no poder, no dinheiro, e você se prostra para ele, ou você o rejeita e você adora somente a Deus e coloca Mamon sujeito aos pés do Senhor junto com você. E quem está dizendo que a sua vida, a sua casa, as suas finanças, tudo que você tem, teu espírito, alma e corpo tem que estar sujeito ao Senhor. Você servir a Deus, irmão. Sinceridade e verdade. Eu não vou servir a Deus só na alma, não vou servir a Deus só no corpo. Eu preciso ser completo na presença do Senhor. Amém? Aí Josué está falando com esse povo que estava acostumado a servir a deuses. Irmão, você já imaginou? Para pensar comigo. O povo estava no Egito, viu 10 pragas caindo. A última praga foi tão terrível que a morte veio e todos os primogênitos do Egito morreram em uma só noite, inclusive dos animais. O povo saiu do Egito, andaram um pouco no deserto após o mar se abrir diante dos seus olhos e passaram em terra seca. Alguém aqui já viu o mar se abrir, irmão? Alguém já passou pelo meio do mar aqui em terra seca? O povo passou em terra seca. Quantos milagres e prodígios Deus derramou naquele lugar e o povo presenciou. Passaram o mar, entraram no deserto, 3 dias de caminhada. Sabe o que aconteceu no deserto? Começaram a murmurar porque não tinha água. Começaram a murmurar porque não tinha comida. Começaram a reclamar com Moisés e murmurar diante de Deus. Às vezes, irmãos, nós somos tão ingratos. Como eu disse, traga à memória aquilo que o Senhor já fez por você. O povo tinha acabado de sair da escravidão. Olha para você. Você está livre. Você está liberto. Você está reclamando porque agora você está no deserto. Era melhor estar no Egito, lá tinha onde ser sepultado pelo menos. O cabeção, você está no deserto, mas Deus está com você. Eu acho que tinha alguns que falava isso. O cabeção, você está no deserto, mas você não está vendo a nuvem não. Você não está vendo a nuvem, você não está vendo a providência de Deus. Irmão, às vezes Deus permite o deserto em nossa vida para tirar o Egito de dentro. Que saímos do Egito, mas o Egito não saiu da gente. Saímos do Egito, mas alguns deuses estranhos ficaram dentro. A nossa consciência, a nossa alma, espírito pode ser que ainda está moldado pelo Egito. E aí Deus nos permite ir para o deserto da vida. Deserto em várias circunstâncias, irmão. Deserto financeiro, deserto emocional, deserto na família, no casamento, com filhos. Em várias circunstâncias Deus permite o deserto para trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Deus permite. A Bíblia diz que Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. E mesmo quando somos tentados, a Bíblia diz que Ele não permite que a tentação seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Amém? Mesmo quando somos tentados, Deus não permite que a tentação seja mais forte do que aquilo que eu e você possamos suportar. Josué está falando com aquele povo e dizendo para eles: não esqueça quem é o teu Deus, o que Ele fez por você e o que Ele está fazendo por você. Você precisa tomar uma decisão verdadeira de servir somente ao Senhor. Amém? Aí será que nós vamos dizer nessa noite: pastor, mas eu já sou crente, eu estou aqui na igreja, como assim? Eu quero que você olhe para dentro de você, querido, para sua casa, para sua família. Aí nós vamos responder nessa noite com toda a convicção: sim, eu quero servir ao Senhor. Tudo que se constitui como Deus na minha alma, no meu espírito, seja dentro, seja fora, eu lanço fora, eu jogo fora. Tudo aquilo que se coloca na minha frente diante de Deus e que impede dele ser o meu Senhor,
eu lanço fora, eu jogo fora, eu quebro, eu destruo, eu arranco da minha vida, porque eu quero servir verdadeiramente ao Senhor. Irmão, isso é escolha, isso é escolha. Nós estamos aqui dentro de uma igreja por escolha. Sim, mas o Senhor nos tocou um dia, sim, mas Deus não me obrigou, não pegou na minha mão e me arrastou aqui para dentro, não. Eu simplesmente entendi que do jeito que estava não ia dar, era buraco. E aí sim, quando eu disse assim, então a minha casa servirá ao Senhor, as coisas começaram a mudar dia após dia, dia após dia. Deus foi alinhando as nossas vidas. Aleluia. O que Josué disse aqui no versículo 15? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, que tem gente, irmão, para muita gente parece mal servir a Deus. Não, servir ao Deus da Bíblia tem muito mandamento, tem muita regra, é muito difícil. Eu vou ter que me abster de muitas coisas. Eu vou ter que deixar minha vida de lado para servir o Senhor, a vontade do Senhor, deixar a minha vontade. Aí Josué diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha a escolha. Escolhei hoje a quem servais. E aí tem opções, irmão. Tem opções. Tem Deus e tem deuses na prateleira. Tem Deus eterno e tem deuses. Aí ele diz assim: porém, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, lembrando lá do Egito, quando os pais deles serviam os deuses, que estavam da além do rio, porque eles tinham cruzado o rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí Josué diz assim: se aos deuses da além do rio, do Egito lá atrás, ou aos deuses dessa terra, porque na terra que eles entraram também tinha povos ao redor com deuses falsos. E aí, o que você vai querer? Qual é a sua escolha? Você vai servir a Deus mesmo, ou você vai servir a deuses? Aí o Josué se coloca na frente como um homem espiritual, como um pai de família, um chefe, como alguém que entendeu o que é servir a Deus. Ele diz assim: porém eu, gente, olha aqui, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que Josué estava dizendo? Olha, se você vai servir eu não sei, mas eu vou servir a Deus. A minha casa vai servir a Deus. Josué não se deu de rogar: não, se a minha esposa quer, eu não sei, eu sei que eu vou. Não, ele disse: eu e a minha família vamos servir a Deus. A minha casa eu vou colocar diante do Senhor e nós vamos servir a Deus. Ah não, se os meus filhos não quiserem, independente, eu vou servir, que se lasque eles. Não, eu e a minha casa. Pastor, mas a minha casa não está aqui. Sim, mas a partir do momento que você estiver, irmão, a sua casa vai vir. A partir do momento que você perseverar, que você buscar, que você servir, a sua casa vai se render. A minha casa se rendeu, irmão, por que a sua não vai se render? A minha casa se rendeu, esposa se rendeu, filhos se renderam, pais se renderam, sogros se renderam, parentes ou outros tios se renderam. Por que a sua casa não vai se render? Porque você tem que ser um homem de aliança, uma mulher de aliança na presença do Senhor. Aleluia. E saber o que você quer na presença de Deus. E se você perceber que tem deuses estranhos te rodeando, coisas, pessoas, situações que tentam te roubar de Deus, você precisa lançar fora, irmão. Ah, tem amizade que me rouba de Deus, então acabe com essa amizade. Tem tipo de amizade que não me leva para Deus, então vire a página dessa amizade. Não tenha mais amizade com essa pessoa. Meu Deus, como assim, pastor? Estou falando que você vai excomungar a pessoa, mas se é uma pessoa que não te leva para Deus, que quer te arrancar, você precisa evitar, irmão. Esse tipo de pessoa ácida, esse tipo de pessoa que te arranca de Deus, você precisa virar a página dessa pessoa. Situações que tentam nos roubar de Deus, a gente tem que entender quem nós estamos servindo, a nossa casa. Tudo isso é vital, tudo isso é crucial. Não tem como eu negociar esse lugar. Não tem como eu negociar esse lugar. Se você como homem na sua casa negocia esse lugar, a sua casa vai à queda. Se você como mulher na sua casa negocia esse lugar, a sua casa vai à queda.
Agora, quando nós servimos o Senhor e declaramos, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu faço essa escolha. Para muita gente parece mal servir ao Senhor, mas Josué disse: olha, eu e a minha casa estamos seguros na presença de Deus. Está vendo essa conquista? Está vendo essa vitória? Está vendo essa terra? Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem abriu a porta. Foi o Senhor quem mudou. Foi o Senhor quem mudou as circunstâncias. Está vendo essa cura? Está vendo porque eu estou em pé? Foi o Senhor que me curou. Por isso eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está vendo essa vitória? Está vendo esse presente? Está vendo esta bênção? Está vendo esta aliança perfeita? Foi o Senhor quem fez. Por isso eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abro mão desse lugar. Não abro mão desse propósito. Não saio desse lugar. Esta é a afirmação de fé de Josué. O coração dele estava totalmente voltado a Deus. Nós temos que olhar para isso em nossas vidas, irmãos. Ele estava preparado para viver agora na terra que Deus tinha dado para ele. Pensa que é brincadeira? 40 anos, irmão, montando e desmontando tendas, sem lugar para morar, como nômade, como sem terra, ainda sem terra, não tinha entrado na terra. Ainda era sem terra porque não tinha tomado posse da terra que Deus deu. Desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta, uma crise. Uma vida de mudança, sempre mudança, mudança. Mas Deus disse que ia colocar eles num lugar de segurança. Deus disse que colocaria eles num lugar de tranquilidade. Chega de desmontar e montar. Deus estava falando agora de uma terra fixa, de um lugar fixo na presença dEle. O povo agora ia se estabelecer. Irmão, eu creio que esse ano de 2024, Deus está nos chamando para nos estabelecer. Amém? Estabelecer a sua casa na rocha. Estabelecer os seus filhos na rocha. Estabelecer o seu casamento na rocha. Estabelecer a sua vida espiritual na rocha, estabelecer os seus relacionamentos com as outras pessoas na rocha em Cristo. Isso tudo fala de conquista na presença de Deus. Quando eu sirvo ao Senhor, quem serve ao Senhor se destaca, irmão, faz a diferença. Ah, pastor, mas quem serve a Deus é muito odiado, de vez em quando é perseguido, sim, irmão. Mas só que Deus é com você, e se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, Paulo disse, quem será contra nós? Eu não posso permitir que nenhum desses deuses tome conta da minha vida, determine nada sobre a minha vida. Malaquias 3, 13 a 18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí de forma prática Malaquias está dizendo: vereis a diferença entre o justo e o justo, entre o que serve e entre o que não serve. Tem diferença para quem serve e para quem não serve? É claro que tem, irmão. Claro que tem. Se você está na presença do Senhor, a sua casa está guardada no Senhor. Amém? A resposta vem. A resposta do Senhor está sobre as nossas vidas a cada dia. E aqui eu quero terminar fazendo a mesma pergunta que Josué fez. Você quer servir a Deus? Ou você quer servir a deuses? Eu dei o exemplo de deuses aqui nessa noite. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você nessa noite quer servir a Deus verdadeiramente, você precisa jogar fora deuses estranhos do seu coração, na sua casa. Amuletos, coisas que você confia. Por isso nessa noite é uma noite de escolha, e essa escolha é individual. É claro que você escolhe individualmente, mas você diz coletivamente: eu e a minha casa. Lembra do texto que foi lido hoje pela pastora? Quando o homem perguntou assim: mas senhores, como eu faço para me salvar depois do terremoto? Lá o carcereiro disse: o que eu faço para me salvar depois que o terremoto veio e abriu as cadeias? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa toda. Por isso eu e você vamos dizer: eu servirei o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, mas o meu esposo não está aqui ainda, minha esposa não está aqui, os meus filhos não estão aqui. Não importa, irmão, você está declarando pela fé e confiando que você e a sua casa servirão a Deus. Amém? O texto de Êxodo 20, versículo 5 diz assim:
não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que eu li esse texto aqui? Josué, Êxodo 20, versículo 5, é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Quando Deus está falando, não terás outros deuses diante de mim. E aí ele diz, não te prostrará diante deles, nem prestarás culto. Dentro do que Josué está falando, ele está dizendo que o único Deus, o verdadeiro Deus, não tolera rivais. Deus que eu e você servimos não tolera outro Deus em nossa vida, irmão. Por isso, se você identificar nessa noite algum Deus no seu coração ou na sua casa, você precisa jogar fora. Olha, quando eu estou falando Deus assim, estou falando Deus minúsculo, viu? Não é o Deus verdadeiro. Tudo que se considera Deus na sua vida maior do que o Deus verdadeiro, você precisa literalmente jogar fora, quebrar, arrancar da sua casa ou da sua vida. Agora, essa decisão para servir ao Senhor, irmão, não é com base na emoção, não é com base no entusiasmo, é pela fé, é pela entrega, é pela decisão verdadeira, é por sinceridade e por verdade. Por sinceridade e por verdade que nós estamos aqui nessa noite. Eu vou dizer para você nessa noite, sirva ao Senhor. Você e a sua casa sirva ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus.